Legal, estamos aqui com o Douglas Cristóvão, né, especialista em Cloud Security da Checkpoint. E, na verdade, eu estou muito interessado em saber como é que é a visão da Checkpoint hoje para essa questão muito voltada para a segurança de aplicação, muito voltada para a API. Né? A gente tem percebido que o tema API era um tema talvez negligenciado e muitos dos clientes e muitas das pessoas não tinham a verdadeira noção do impacto de uma API dentro do ambiente hoje corporativo. Muita gente acha até que nem tem uma quantidade tão grande de APIs no seu ambiente, né? Como é que a Checkpoint está vendo essa questão na temática Cloud Security, quando a gente pensa em a evolução do AF, olhando muito para a aplicação, olhando muito para a API, como é que vocês estão vendo isso? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Tony. É um ponto importantíssimo, né? Quando a gente olha essas evoluções das aplicações, evolução das APIs, quando a gente olha para soluções legadas, elas não acabam não se adaptando à necessidade do dia a dia de hoje, né? Olhando para a camada de aplicação que está exposto ali, né? O front-end para a internet dos nossos clientes, soluções legadas que trabalham para proteger a aplicação, elas acabam não funcionando de uma forma eficiente porque são baseadas em regras e assinaturas. E o grande malefício que isso traz é se você tem regras muito específicas, você acaba tendo um esforço operacional muito grande para você configurar cada vez mais regras ali para toda essa diversidade de tipos de ataques e vulnerabilidades que a gente enfrenta. Se as regras elas são muito abrangentes, você acaba bloqueando a requisição legítima e tendo falsos positivos. Então isso acaba sendo uma grande dor de cabeça para olhar para essas aplicações tão dinâmicas que a gente trabalha no dia a dia, né? Então a Checkpoint ela vem com uma abordagem diferente, trazendo inteligência artificial para a gente entender ali uma análise de risco e também o contexto que chega na aplicação para a gente conseguir tomar uma decisão se bloqueia ou não ali uma requisição que venha externa. Então, com isso, a gente tem mais inteligência para conseguir otimizar o lado operacional, para que você tenha um menor esforço de operação e você consiga trabalhar ali com a inteligência, ajudando ela ali a entender o comportamento da aplicação, ajudando a treinar ela também, para que ela se adapte de uma forma melhor à necessidade de cada cliente, né? Então isso muda um pouco esse conceito que a gente estava acostumado a trabalhar, de ter um esforço sempre muito grande para você trabalhar com segurança das aplicações, para a gente trazer isso de uma forma mais automatizada. Isso faz com que a gente consiga ter, além de um esforço menor, né, para gerenciar a aplicação, trazer prevenção preventiva contra ameaças novas, ameaças de dia zero. Porque quando você tem a inteligência entendendo o comportamento que chega em toda requisição, você não fica dependendo do fabricante lançar uma nova assinatura para que você coloque dentro do AF ali e ele vá proteger a aplicação. Então isso muda bastante esse comportamento. Não, faz todo sentido. Um outro ponto que me causa uma certa inquietação é quando eu vejo, às vezes, os clientes adotando o uso de soluções de segurança nativas do provedor de nuvem. Então, eu tenho, por exemplo, o Cloudflare dado pelo meu provedor de nuvem. E a gente percebe uma certa diferença bastante evidente em termos da eficiência de detecção, em termos de capacidade de cibersegurança, efetivamente, quando você compara, de repente, esse firewall, esse Cloudflare do provedor de nuvem com um Cloudflare especializado, de uma empresa séria de segurança. Você também vê esse tipo de coisa? Como é que você está vendo isso? Bastante, né? Teve até um reporte recente que a CyberRates eles fizeram, onde eles analisaram ali a efetividade do firewall dos provedores de nuvem olhando para terceiros também. Foi um número bem desastroso quando a gente olha ali para a efetividade do firewall dos cloud providers. Eu me recordo ali algumas taxas de bloqueio, mas como efetividade beirando os 0%, né? Nossa, Os mesmos testes comparando ali com terceiros, ali, por exemplo, com o firewall da Checkpoint, passou em tudo com 100%. Então, assim, tem muita coisa ainda que eles precisam avançar para entregar uma melhor segurança para os clientes, né? A recomendação, inclusive, da própria CyberRates é com que os clientes olhem para soluções de terceiros até com que os provedores tenham algo melhor para poder oferecer nessa camada de segurança. E a gente tem alguns clientes ali que sofreram bastante, não só com Firewall, mas com AF também dos provedores de nuvem, e não conseguir bloquear todos os ataques que estão acontecendo, né? E eles, assim, recorrerem a soluções de terceiros e recorrerem a nós.
Principalmente aí olhando para a parte de nuvem, em conjunto com essa segurança de aplicações e APIs que a gente falou no começo, a API acaba sendo também um chamado muito importante para esse lado de cloud, né? Tem muita API, toda aplicação hoje tem alguma API de chamada de um lado para o outro, e é o que você comentou, a maior parte dos clientes não tem visibilidade disso hoje, é o que a gente chama ali de Shadow API, né? Tem muita chamada, mas você não sabe onde está passando dado sensível, você não sabe o que efetivamente está acontecendo com as APIs. E a ideia do nosso motor, olhando para a aplicação como um todo, também é entregar essa visibilidade completa para os clientes. Interessante, né? Um dos calcanhares de Aquiles da cibersegurança sempre foi a falsa percepção de estou seguro, né? A pessoa investe de repente numa tecnologia, eu tenho o Cloudflare, eu tenho o AF na minha cloud, mas eu acho que eu estou seguro, mas os testes comprovam que não necessariamente você está. Quer dizer, os testes comprovam que você não está e você acha que está, né? Tem uma coisa que eu ouvi muito quando eu comecei a estudar cloud aí nos últimos anos, e sempre teve aquela história da responsabilidade compartilhada. Sim. A responsabilidade da segurança da nuvem é do cloud provider. A responsabilidade da segurança dos dados na nuvem é do cliente. Então a decisão do que o cliente vai colocar ali na proteger ali a rede dele, a aplicação, as APIs, tudo é o cliente que decide. Ele pode usar os serviços que o cloud provider ele possui, ou ele pode usar serviços de terceiros. Inclusive, o marketplace está ali, pode consumir soluções, comprar, colocar licenças BIOL, tudo pronto para que o cliente também possa fazer essa implementação. Mas cabe da decisão dele. Então, tem uma jornada muito grande com que os clientes precisam ter uma consciência mais clara ali de que segurança em nuvem é importante e não adianta achar que o provedor vai te entregar tudo isso de forma pronta. Você tem que pensar com uma consciência mais clara do que você vai usar. Não, perfeito. Então isso comprova bastante assim uma filosofia da Contacta, que é tentar oferecer as melhores soluções para cada segmento. Então, assim, existem testes, existem benchmarks, existe uma série de estudos que comprovam a eficácia e a eficiência de uma série de tecnologias. Né? Então, o pior realmente cenário é o cliente achar que está protegido e, por incrível que pareça, ele está pagando por isso. Né? Não foi uma coisa de graça. Né? Então, muita gente acha que, de repente, é até mais barato você pegar o da Cloud Provider do que uma solução especializada, e nem sempre isso é uma verdade, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes você consegue ter uma solução mais efetiva, que traga mais prevenção, melhor automação em camada de gestão e o custo ali muitas vezes acaba sendo menor. Inclusive, é um estudo que a gente faz ali com lá da Checkpoint, o nosso Firewall, por exemplo, ele tem um custo melhor e mais prevenção do que de firewall de provedores nativos. Então, não tem um porquê você acabar utilizando uma solução que pode te deixar exposto, ao invés de você comprar uma solução e utilizar uma solução mais confiável. Não, perfeito. Então, se você tem realmente problemas ou necessidade de investigar um pouco mais seu ambiente de cloud com relação à cibersegurança, tanto a Contacta quanto a Checkpoint estão aqui disponíveis para poder fornecer para você as melhores soluções do mercado. Contem conosco ali porque vocês precisarem. Tony, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Checkpoint, o contato aqui com vocês.